Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 9 da classe de juvenis, Jonas e Miqueias. Jonas, o seu nome significa pomba, manso ou meigo. Já o nome Miqueias significa quem é como Iavé. Para esta aula, os hinos sugeridos são 171, 257 e 405. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é o Senhor pedir de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 8, capítulo 6, versículo 8. O profeta Jonas, um profeta nacionalista. O que é um nacionalista? O nacionalista é aquele que dá valor às coisas que são do seu país. Por exemplo, se você tem no seu pensamento que as riquezas naturais, por exemplo, do Brasil, são importantes, então significa que você é um nacionalista. Se você gosta do povo do Brasil, você é um nacionalista. Então, nacionalista é aquela pessoa que gosta, que valoriza aquelas questões que estão dentro do seu país, tanto em questão humana, né, pessoas, ou aquilo que é próprio daquele país. Por exemplo, a culinária. A culinária também faz parte da riqueza, vamos assim dizer, de uma nação. Portanto, se você gosta da comida brasileira, por exemplo, você também pode ser tido como um nacionalista. Portanto, nacionalista é aquela pessoa que dá valor às coisas que são do seu país. Acontece que a Síria era uma nação cruel que atuava sempre que podia para prejudicar Israel. O profeta, portanto, fugiu, pois sabia que Deus é misericordioso e, em casos de arrependimento, perdoaria os ninivitas. Jonas achava que eles não deveriam ser perdoados. Aqui temos uma questão muito importante sobre a questão do perdão e também tem uma questão muito contraditória, que as pessoas dizem muito que Jonas não queria ir para Nínive porque Jonas tinha medo do povo de Nínive, porque o povo de Nínive era muito cruel. É verdade que realmente o povo de Nínive era um povo muito cruel, mas não era esse o caso de Jonas não querer ir a Nínive. Inclusive, Jonas não teve medo. Em nenhum lugar a Bíblia menciona que Jonas teve medo. O que Jonas sabia, na verdade, era que Deus era misericordioso e perdoaria os ninivitas, algo que Jonas não queria que acontecesse. Por que não? Porque Jonas, ele era uma pessoa nacionalista. Então, como o povo de Nínive fazia muito mal a Israel, que era o povo de Jonas, para Jonas era algo como se traísse a pátria. Como é que eu vou levar uma palavra de amor, de retidão para um povo que destrói o meu povo? Então, por esta razão que Jonas não queria ir para Nínive, porque sabia que Deus os perdoaria. Uma questão muito importante também, falar sobre arrependimento, que o povo de Nínive ele se arrependeu, nós veremos um pouco mais à frente. Mas é importante notar que Jonas não queria que o povo de Nínive fosse perdoado. E aqui cabe a questão mais importante da lição de hoje. Será que nós nos sentimos tão nacionalistas, ou talvez tão donos da razão, que achamos que somente nós devemos ser perdoados por Deus, mas o nosso vizinho não merece o perdão do Senhor? Será que nós vivemos numa sociedade cristã que verdadeiramente escolhemos quem merece e quem não merece ser perdoado? Será que estamos nesse nível? Verdade é que o Senhor, ele quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos os homens do mundo inteiro sejam salvos. Nós sabemos que isso não acontecerá, mas é a vontade do Senhor. Portanto, se nós queremos que uma determinada pessoa não seja perdoado por Deus, significa que nós não entendemos a mensagem do Evangelho. Imagina, por exemplo, que eu e você também nós não merecíamos o perdão do Senhor, porque somos pecadores desde sempre. Mas o Senhor, com amor eterno, nos amou, como diz Jeremias 31:3, né? Com amor eterno te amei. Então veja que nós devemos, como pessoas cristãs, estarmos numa circunstância que, independente do que fizeram conosco, ou que tipo de pessoas são, toda pessoa merece o perdão de Deus. Aliás, não merece. Não é nem a questão do merecimento. É uma questão de
precisar. Jeremias 31:3 nos diz assim, ó, há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então o Senhor, ele tem o melhor para nós. Agora nós devemos também dar esse melhor para outra pessoa. Dar o que eu digo, não dá, porque nós não podemos dar nesse sentido. Mas deixar que as outras pessoas também recebam. No caso de Jonas, Jonas não queria que Nínive recebesse o perdão de Deus. Será que nós também estamos assim? Não queremos que o nosso vizinho receba o perdão de Deus? Ou aquela pessoa não receba o perdão de Deus? Porque verdade vemos pessoas completamente perversas no mundo. No Brasil, por exemplo, existem pessoas muito perversas. No mundo afora, pessoas extremamente perversas. Mas mesmo essas pessoas perversas cometendo os piores crimes possíveis, os piores pecados que possam existir, por mais que essas pessoas sejam execráveis, nós não podemos fazer com que essas pessoas não sejam perdoadas. Nós devemos orar para que essas pessoas também recebam o perdão de Deus e também sejam perdoadas pelo Senhor, porque o Senhor grandioso é em perdoar, como nos diz Isaías 55, nos fala justamente sobre esta questão do perdão do Senhor. E nós devemos entender que verdadeiramente nós precisamos ser perdoados pelo Senhor. Uma escolha complicada. Depois de tirarem sorte, Jonas admitiu a sua desobediência e consentiu que o lançassem ao mar. Assim, imediatamente a tempestade se acalmou. Por misericórdia, Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas e o manteve em seu ventre por 3 dias. O profeta orou, Deus compadeceu-se dele e deu ordem ao peixe para vomitá-lo na praia. Existem algumas questões aqui muito importantes. Primeiro, que é uma das coisas de Jonas que eu mais admiro é o fato dele reconhecer que estava em desobediência. Eu sempre tive muito essa questão com Jonas. Jonas, ele reconheceu duas coisas de Jonas. Primeiro, que ele reconheceu que ele estava em desobediência e ele não negou a Deus quando perguntaram de que Deus você serve. Ele foi firme em dizer qual era o seu Deus. Ele não negou, ainda que ele estava em desobediência, mas ele não negou. Então veja que ele reconheceu que verdadeiramente ele estava em desobediência e toda aquela tempestade que estava acontecendo era por uma desobediência dele. O que isso traz para nós? Tem muita tempestade na nossa vida que acontece por culpa nossa. É claro que existem outras questões, outras pessoas, outras situações podem acontecer, como é o caso de Jonas, de Jó. Jó teve uma vida terrível, uma situação terrível, mas ele não plantou nada daquilo, ele não teve culpa nenhuma daquela questão da situação difícil que ele passou. Inclusive ele morreu sem saber o porquê que ele passou, né? Mas muita tempestade nós passamos porque nós fizemos que aquela tempestade acontecesse. E como que nós fizemos que aquela tempestade acontecesse? Por nossa desobediência, por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então veio a consequência, veio uma tempestade. Portanto, muitas coisas que nós passamos na nossa vida não é culpa de uma pessoa ou de outra, a culpa é nossa. E nós devemos ter a hombridade de reconhecer que realmente eu estou em desobediência, eu estou em pecado, eu fiz o que eu não deveria, ou eu não fiz o que eu deveria ter feito, e por isso me veio essa grande tempestade. Outra questão interessante é que Deus, por misericórdia, mandou um peixe para pegar Jonas. Aí você vai pensar, mas um peixe por misericórdia? Onde está a misericórdia nesse negócio? A misericórdia está em que o peixe engoliu Jonas. Se o peixe não estivesse ali e não tivesse engolido Jonas, Jonas morreria afogado. Então Deus aqui traz uma questão muito interessante para nós, que às vezes uma situação que parece ser muito complicada, que vai complicar a nossa vida ainda mais numa tempestade, é justamente aquilo que irá nos salvar da morte. Olha que coisa interessante. E outra coisa muito interessante sobre a questão do grande peixe ter engolido Jonas, que pode ter sido uma baleia, um cetáceo, um grande peixe, dependendo da tradução da Bíblia que você usa, tem um outro ponto também, que é a questão sobre que ele ficou 3 dias no ventre do peixe, que já é um milagre, está vivo lá dentro. Imagina, não deve ter sido muito bom ser comida de peixe, né? Acho que não deve ter sido muito bom, não. Aí observa que o profeta orou ao Senhor. Interessante que Deus não respondeu a oração de Jonas a Jonas. Muitas vezes você vai orar e Deus não vai responder a oração para você.
Por que não? Porque você não é o problema. Aqui no caso de Jonas, o problema de Jonas aqui agora era o peixe. No momento de misericórdia, o peixe pegou ele e salvou ele da morte. Mas agora, se ele continuar lá, ele vai morrer do mesmo jeito. Então agora o profeta orou ao Senhor e o Senhor, ao invés de responder para Jonas, respondeu para o peixe. E o que o peixe fez? O peixe vomitou Jonas na praia. E aqui cabe uma questão muito importante, que muitas pessoas querem desacreditar do livro de Jonas, porque muitas pessoas dizem que a baleia, o grande peixe, cuspiu Jonas na praia de Nínive. Só que Nínive não tem praia, e é verdade, não existe praia em Nínive. Então é impossível a baleia ter cuspido Jonas em Nínive. Por isso o livro de Jonas é mentiroso. Isso é que geralmente as pessoas costumam dizer. No entanto, em nenhum lugar a Bíblia menciona que a baleia cuspiu Jonas na praia de Nínive. O que a Bíblia diz, lá no livro de Jonas, no capítulo 3, fala a respeito da... Olha que interessante, eu abri a Bíblia aqui, veio justamente no capítulo 3 de Jonas. Jonas, capítulo 3, vai nos falar assim no versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Olha o que fala no 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada, ou seja, 3 dias de caminhada. Eram 3 dias caminhando para chegar em Nínive. Ou seja, a baleia não cuspiu Jonas em Nínive, ela cuspiu Jonas na praia, não na praia de Nínive. Foi possivelmente na praia do Mediterrâneo. Então ele levantou de onde ele estava, como diz lá no versículo 10, 9 e 10 do capítulo 2. Então ela cuspiu ele lá. Depois que ele cuspiu lá, depois que o peixe cuspiu Jonas na praia, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, vai em Nínive. Ora, se vai é porque ele não estava em Nínive. Senão ele diria, né, aproveita que você está aqui em Nínive e prega a minha palavra. Mas não foi isso. Vai a Nínive. Então, Jonas, a palavra ali fala sobre que era 3 dias de distância. Então, Jonas foi caminhando e pregando a palavra até chegar em Nínive. Portanto, essa questão de desacreditar no livro de Jonas não tem fundamento, mas nós devemos, sempre quando você for pregar, for ministrar ou for ensinar, lembre-se, a baleia não cuspiu Jonas na praia de Nínive. A Bíblia diz que ele foi cuspido na praia, e da praia até Nínive eram 3 dias de jornada, 3 dias de caminhada. Algumas pessoas falam que era em torno de 837 quilômetros de distância, era bem longe. A profecia de Jonas. Tema central da profecia de Jonas. O Senhor é muito misericordioso, mas não podemos desprezar a misericórdia de Deus, muito menos a determinar quem a merece ou não. Numa situação de ordem, quando nós recebemos uma ordem, nós devemos cumprir, dependendo de quem está mandando e dependendo da ordem, né? Veja que Jonas recebeu uma ordem do Senhor. Entretanto, ele se negou, ele fugiu dessa ordem divina e quase morreu. Muitas vezes, e Jonas teve, vamos dizer aqui, né, sorte, né? Ele teve sorte, vamos assim dizer, que ele não morreu por Deus. Na verdade, não foi sorte, né? Foi Deus, na verdade. Muitas vezes, as pessoas recebem uma ordem de Deus e não querem cumprir e acabam morrendo por conta disso. Há relatos de pessoas nesse sentido que receberam uma ordem do Senhor, não cumpriu e acabou padecendo. Nós devemos observar que o Senhor realmente ele é muito misericordioso, mas não podemos desprezar a misericórdia de Deus, muito menos determinar quem a merece ou não. Todos nós, não é uma questão de merecimento. Deus dá porque Ele grandioso é em perdoar, porque Deus tem uma grande misericórdia para conosco. No livro de Lamentações de Jeremias, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Portanto, muitas vezes, quando você recebe uma ordem diretamente do Senhor, você precisa cumprir essa ordem, ainda que ela possa parecer estranha em princípio. Veja, por exemplo, a vida de Oséias. Oséias recebeu uma palavra estranha da parte do Senhor para ele se casar, ter filhos com uma mulher de prostituição.
É estranho, soa estranho, até hoje continua soando estranho. Como é que eu vou? Eu sou um homem de Deus, vou ter que me casar com uma prostituta? Como isso pode ser? E para que eu vou casar com uma prostituta? Aí ele foi lá, teve filhos com ela, depois ela foi embora e o Senhor mandou ele lá trazer ela de novo. Não faz sentido, não fazia sentido para Oséias. Mas Deus mandou e Oséias assim fez. E depois Oséias entendeu o que Deus queria dizer. Então, muitas vezes nós recebemos ordens estranhas do Senhor, mas quando nós temos discernimento e sabemos que realmente é o Senhor quem mandou, nós devemos fazer. É sobre a misericórdia. Misericórdia, o que é misericórdia? Falamos tanto em misericórdia, mas o que é misericórdia? Misericórdia é quando uma pessoa merece um castigo e esse castigo não é aplicado. Isso é misericórdia. A magnitude da misericórdia. Jonas não aceitava o fato de Deus decidir poupar um povo que era inimigo de Israel, que já o havia feito mal. Contudo, o Senhor conhecia as profundezas do coração daqueles ninivitas, suas histórias e ignorância. Quando vemos o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna, nós começamos a entender a tal maneira que Deus amou o mundo. A tal maneira que Deus amou o mundo é tão extraordinária que nem a Bíblia mensura, nem a Bíblia mede. Por quê? Porque ela é muito profunda. E é aqui no caso de Nínive, a misericórdia do Senhor, a tal maneira alcançou os ninivitas. Qual é a tal maneira? Realmente os ninivitas eram um povo cruel, faziam crueldade com o povo de Israel e tinha Israel como inimigo, mas Deus conhecia uma coisa dos ninivitas que Jonas não conhecia. O que era? A profundeza do coração dos ninivitas. Quando nós não conseguimos ver o coração de ninguém, observar o coração de ninguém, nós começamos a questionar o Senhor. Por que o Senhor quer salvar essa pessoa? Olha como essa pessoa é cruel. Lembra lá de Saulo? Quem iria dizer que Saulo iria ser salvo? Um homem perseguidor dos cristãos. Como é possível? Como é que Deus vai salvar este homem? Não é possível que Deus não compreenda o que esse homem está fazendo, o quão cruel é este homem. Mas veja no que Deus o transformou. Então, muitas vezes, e por que Deus fez isso na vida de Saulo, né? Porque Deus conhecia o coração de Saulo, sabia que o coração dele era sincero diante do Senhor, só que ele estava fazendo de uma forma errada, ele não compreendia, ele era ignorante. O que é ser ignorante? Ignorante não é ser grosso com alguém no falar, ignorante é desconhecer alguma coisa, e nesse caso, Saulo não conhecia a Cristo, ele não tinha conhecimento do amor do Senhor, ele não tinha entendimento do Evangelho, então ele era um ignorante. Era o caso dos ninivitas. Eles tinham uma história, Deus conhecia o coração dos ninivitas, mas também a ignorância deles. Então, muitas vezes nós queremos julgar as pessoas. Não é possível que Deus não está fazendo isso. Nós vamos olhar para o Novo Testamento, veremos que Cristo se assentava na roda dos pecadores, né? E o que as pessoas diziam? Não é possível que esse homem é da parte do Senhor, porque senão saberia que esse aí é um pecador, ou essa ali é uma pecadora. Nós temos uma tendência de querer julgar quem merece e quem não merece o perdão de Deus, quem merece e quem não merece a misericórdia do Senhor, mas não é isso, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é falar do Evangelho da palavra, do Evangelho de Cristo, do Evangelho do amor do Senhor. É isso que nós devemos falar, mas muitas vezes nós queremos julgar quem merece e quem não merece conhecer o Senhor. O profeta Miqueias, temos sentado a profecia de Miqueias. Ele anunciou que de Belém e Efrata sairia o Senhor em Israel, cujas origens são desde a eternidade. O livro aborda a destruição e o exílio como consequência dos pecados de injustiça social, corrupção e falsidade dos líderes, sacerdotes e falsos profetas. Há uma questão muito interessante sobre uma restauração, né? A Miqueias vem falando sobre a questão de que de Belém viria o Salvador, né, do Salvador de Israel, e também aborda a questão da destruição e o exílio. Por que foram destruídos e por que teve o exílio? Pelas consequências dos pecados. E que tipo de pecado? Pecado de injustiça social, de corrupção, de falsos líderes, que nós temos visto muitos hoje, né? Infelizmente.
sacerdotes e falsos profetas. Então veja que aqui também cabe a questão do povo em si, né? O povo praticava também a questão da injustiça social, também havia corrupção da parte dos líderes, também a questão dos falsos profetas, dos sacerdotes, e infelizmente o livro parece ter sido escrito hoje de manhã. Por quê? Porque é exatamente o quadro que nós vivemos hoje. Um quadro de pessoas que estão vivendo uma destruição, exílios, por consequências de pecados múltiplos, desobediência, do afastamento do Senhor, as pessoas que não buscam mais ao Senhor, da injustiça social, né? O que é uma injustiça social? Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui para você entender o que é injustiça social. Imagina que você está na sua igreja e tem o seu pastor, e o seu pastor tem uma situação financeira muito boa. E tem uma pessoa na sua igreja que a situação financeira dela não é boa e ela é uma pessoa necessitada. Mas ela é só um membro da igreja. Não é um pastor, não tem um cargo eclesiástico. Aí você quer abençoar a vida de alguém. Você talvez ganhou um carro, por exemplo, ou pode ser uma outra coisa. Pode ser um celular novo e você quer abençoar essa pessoa, uma pessoa com esse celular novo que você ganhou, por exemplo, ou você conquistou, ou independente, você quer doar alguma coisa para alguém. Ao invés de você doar para esse necessitado que está realmente necessitado de uma cesta básica, por exemplo, o que você faz? Você dá para o seu pastor que já tem. Isso é injustiça social. Você não está sendo justo socialmente. Você está praticando uma injustiça social. O que é isso? É você dar para quem já tem em detrimento daquele que não tem. Então, a corrupção, não precisa falar que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Corrupção é uma questão aqui no Brasil que nós entendemos bem. E existe a corrupção passiva e ativa, né? A corrupção passiva é aquela pessoa que recebe o dinheiro, né? Recebe o favor. E a corrupção ativa é aquele que dá. É aquele que dá o dinheiro, aquele que aplica a benevolência, né? Então, existe essa corrupção tanto ativa quanto passiva aqui no Brasil. Existe aos montes. A falsidade dos líderes, né? Quantos líderes hoje estão vivendo uma vida falsas, né? Falam de uma coisa na igreja, mas estão vivendo coisas completamente diferentes. Além da questão também de sacerdotes e de falsos profetas, né? Vemos, por exemplo, a questão de Eli lá no Antigo Testamento, que era sacerdote, mas vivia uma vida não necessariamente de pecado, mas ele pactuava com o pecado, ou seja, seus filhos, Ofni e Finéias, faziam coisas terríveis na casa do Senhor, inclusive eles tinham até relações íntimas com mulheres no tabernáculo. Ele sabia disso e não fazia nada. O que é isso? Isso é uma questão de ele estar omisso ao pecado dos filhos, e Deus não tem isso como inocência, tanto é que todos morreram, né? Tanto Eli como Ofni e Finéias tiveram fins trágicos por causa desse pecado. E também a questão dos falsos profetas, né, que temos visto hoje na internet. Então tem aos montes, né, aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, falsos profetas, pessoas que... O que é um falso profeta, né? Um falso profeta é quando geralmente eles têm, de modo geral, eles querem uma oferta especial, por exemplo. É como se eles fossem, por exemplo, para Israel e trouxesse a pedra do Rio Jordão, por exemplo. Aí fala que era a pedra de Davi que derrubou Golias. Então você paga aí R$ 500 na pedra, que você vai levar essa pedra para sua casa e isso vai fazer os gigantes da sua vida caírem. Isso é um falso profeta. Quando ele começa a colocar na sua vida questões de Israel, por exemplo, né, que tem que usar a bandeira de Israel, que tem que fazer não sei o que de Israel, ou seja, ele está trazendo elementos do judaísmo para o cristianismo. Isso é o que? Falso profeta. Quando uma pessoa pega um texto fora do contexto para te dar uma doutrina, isso é falsa profecia, é um falso profeta. Então, a melhor forma de você conhecer no falso profeta é conhecer na palavra. Tudo aquilo que a pessoa faz que está fora da palavra é um falso profeta. Esperança em tempos de crise. Chegará o tempo em que o Senhor governará o mundo a partir de Jerusalém e será um período de paz, felicidade e santidade. O reino de Deus será estabelecido quando o Senhor voltar para destruir o mal e formar a justiça. No próximo trimestre nós iremos falar sobre a questão do Apocalipse. Vai trazer muita luz aos nossos entendimentos. E aqui cabe uma questão muito interessante, que é a esperança em tempos de crise. O Senhor governará a partir de Jerusalém e haverá paz, fidelidade, felicidade e santidade. O reino de Deus será estabelecido quando o Senhor voltar para destruir o mal e tomar a justiça. Ou seja,
depois do arrebatamento. Haverá que Cristo virá com a igreja para se encontrar com Israel, e ali sim todo olho verá, e ali haverá um momento de paz. Por quê? Porque o Senhor Jesus virá para acabar com o mal, destruir o anticristo, acabar com tudo aquilo que não é da vontade do Senhor, tudo aquilo que Deus não criou será exterminado, todo mal será acabado. Então teremos verdadeiramente felicidade e paz no nosso coração e na nossa vida, e será, claro, uma vida eterna. Para concluir, Deus tem um juízo reservado para cumprir sobre a iniquidade cometida em toda a terra. Entretanto, ele espera do seu povo ao menos 3 atitudes honrosas: praticar a justiça, amar com misericórdia e caminhar com humildade. Então temos aqui um tripé interessante, que é praticar a justiça. Seja justo em tudo que você fizer, tudo que você falar, seja justo, haja com justiça. Amar com misericórdia, ter amor pelo próximo, e caminhar com humildade. Não é porque você é do Senhor, não é porque você pratica o bem, que você vai agora virar uma pessoa soberba. As pessoas só têm as coisas porque eu faço. Não, agora mais do que nunca você precisa ser humilde. E por que você precisa ser humilde? Porque existe uma questão muito interessante, que a árvore, quando ela dá fruto, ela sempre arreia. Por quê? Porque os seus galhos ficam muito pesados por causa dos frutos, então elas acabam arriando o galho. O que é isso? É sinal de humildade, ou seja, quanto mais fruto você der, mais humilde você precisa ser, mais arriado você precisa estar na presença do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Jonas recebeu a comissão de Deus para anunciar o julgamento de Nínive, a principal cidade do Império Assírio. Número 2. Que os planos de Deus são sempre os melhores e por isso devemos obedecer à sua ordem, mesmo que isso signifique renunciar às nossas ambições pessoais. Número 3. A mensagem central é a magnitude da misericórdia divina. Número 4. O juízo divino e a salvação messiânica. Número 5. Ele anunciou que de Belém Efrata sairia o Senhor em Israel, cujas origens são desde a eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que nós vemos assim, a cada dia mais, observar como é que está o meu proceder na casa do Senhor, na minha vida pessoal. Nós devemos a cada dia mais ter isso no nosso coração, caminhar com humildade, amar ao próximo com misericórdia, praticar a justiça, que nós venhamos aprender com Jonas e Miqueias, que haverá, dependendo das nossas consequências, a tempestade virá para a nossa vida. Mas o Senhor vai nos dar um escape. Por quê? Porque apesar das consequências, sempre virá uma restauração. O Senhor sempre irá nos dar uma restauração. Mas aqui cabe um ponto muito importante, e talvez o mais importante da lição de hoje. O Senhor é misericordioso, mas a misericórdia do Senhor tem limite. A paciência do Senhor tem limite. Vemos, por exemplo, no livro de Naum, que Deus destruiu Nínive. A mesma cidade que foi perdoada pelo Senhor na época de Jonas, foi a mesma destruída pelo próprio Senhor nos tempos de Naum. Por quê? Porque no livro de Jonas, eles se arrependeram. E Naum não aconteceu arrependimento, por isso ela foi devastada, foi destruída. O que é isso? É a paciência do Senhor. A paciência de Deus, ela tem um limite. Não é quando eu e você pecamos a todo momento, haverá um momento que Deus vai dizer o quê? Basta, chega. É igual o seu pai, por exemplo, ou a sua mãe. Você começa a fazer um monte de arte, um monte de traquinagem, né? E a sua mãe vai deixando, seu pai vai deixando, vai ter uma hora que ele vai, peraí, paciência tem limite. Aí você vai levar aquela surra boa, aquela surra arrumada. Então, assim também é o Senhor. Só que o Senhor detém a vida. Então, muitas vezes as pessoas estão achando que por Deus ser misericordioso, eu posso fazer qualquer coisa, que Deus vai ter misericórdia de mim. Vai ter uma hora que Deus vai olhar, não, a misericórdia, a minha paciência agora se esgotou com você. E vai fazer o quê? Vai ceifar a vida dessa pessoa. E aí? Ela vai partir para a eternidade como? Se ela está numa vida de pecado. Então é perigoso. A Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tu tem um advogado justo. Por quê? Porque é uma pessoa que não vive na prática do pecado. Uma pessoa que está vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor, mas que uma hora ou outra acabou dando a famosa escorregada. Então isso é da vida. Escorregaremos de vez em quando, é da vida, é normal, é natural o que nós vemos. Mas nós não devemos viver nessa prática. Não é porque eu sei
que o meu Deus é misericordioso, que eu sou falho e eu posso falhar de vez em quando, que agora eu vou aproveitar a muleta, né? Vou aproveitar a desculpa e vou viver uma vida de pecado todo dia. Eu peco hoje, peco amanhã e peco depois. Não. O Senhor tem um limite. Para tudo há um limite. Deus também tem um limite. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, que nós venhamos compreender que a paciência de Deus para conosco também tem limite. Então, que nós não venhamos exceder esse limite, mas que nós venhamos estar sempre nas mãos do Senhor, nas misericórdias do Senhor. Que Deus é que continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!